Oi, gente, eu sou o tio Cláudio. E eu sou a tia Claudinha. Nós somos o Dupla de Cacau. E estamos aqui para contar mais uma história. Sim, nós vamos falar de dois personagens, talvez três. Mas antes de contar a história, que tal cantarmos? Vamos lá. Lá vem o navio cheio de bandeira, é Cosme e Damião com sua família inteira. Lá vem o navio cheio de bandeira, é Cosme e Damião com sua família inteira. E pela música, você já viu. Exatamente, a gente vai falar de duas datas nesse mês de setembro, 26 e 27. Por que são duas datas? Que é o dia que a gente comemora o dia de São Cosme e São Damião. Mas por que duas datas? Porque na Igreja Católica, na fé católica, se comemora no dia 26 de setembro. Já nas religiões de matrizes africanas, por exemplo, se comemora no dia 27 de setembro. Pelo mundo, existem também datas diferentes. A Igreja Ortodoxa comemora numa data, a Ortodoxa Grega comemora em outra, e então, assim, por isso tem datas diferentes, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem as religiões de matriz africana que comemoram dia 27 e a Igreja Católica dia 26. Então vamos começar, porque as histórias são parecidas. E aí, como há um secretismo religioso aí, terão pontos interessantes e que vão divergir aí, modificar pouca coisa, né, tio Cláudio? Exatamente. Vamos começar então na fé católica. É. Como é que é a história de São Cosme e Damião? Bom, para a Igreja Católica, eles eram dois irmãos gêmeos, né? E que acabaram se tornando, estudando medicina, se tornaram médicos e foram e se converteram ao cristianismo. Por causa disso, eles moravam, né, viviam ali na região que era conhecida como Ásia Menor. E nessa região era governada por um governador romano chamado Diocleciano. E aí ele não gostava nada disso, né? Ele não gostava de cristãos. E Cosme e Damião, por serem médicos, atendiam toda a população do lugar. Só que tinha um detalhe. Eles ficaram muito conhecidos porque eles falavam da palavra de Jesus, falavam sobre Jesus durante também seus atendimentos e não cobravam nada daquelas pessoas que não podiam pagar. E aí, então, faziam essa caridade. Mas tinha uma coisa legal também. Por causa disso, ficaram muito conhecidos, né? E aí acabaram, depois de mortos, porque eles foram perseguidos por esse governador. E condenados à morte. E condenados à morte. E aí, depois disso, muitos milagres e curas foram atribuídos a ele. E aí, muito tempo depois, mais tarde, a Igreja Católica acabou canonizando os dois e considerando os dois como santos. Isso na fé católica. Mas também temos as matrizes africanas. E aí, como é que é a história? É a mesma, tio Cláudio? É bem parecida, né, tia Cláudia? Para o candomblé e para a Umbanda, né, e para essas religiões de matrizes africanas, eles são, na realidade, não são dois. Foram trigêmeos. Exatamente, não eram dois só, eram trigêmeos, eram Cosme, Damião e Dom. Disse que Dom acabou falecendo ainda criança, ali por volta dos 6, 7 anos de idade. E talvez até por isso, os irmãos Cosme e Damião, que continuaram crescendo, ficaram vivos aí, continuaram crescendo, talvez até por isso, tenham decidido o estudo da medicina. Porque como vem de uma tradição oral, com certeza muitas crianças também morriam com alguma enfermidade, pequenos, né? Sim, exatamente. E aí eles saíram por aí, né, depois de formados médicos, vivendo, né, e nessas regiões de fé católica, muitas vezes, e em algumas regiões que não tinham a fé católica, né? Então Mas iam fazendo os atendimentos. E também iam falando de Jesus, né? Exatamente. E aí, tia Cláudia, acontece o seguinte. Conta-se também que eles, para amenizar um pouco o sofrimento das crianças, distribuíam balas para as crianças. Como uma forma, né, de amenizar um pouco o sofrimento daquelas crianças pobres e às vezes adoecidas. Então, além de fazer os atendimentos médicos, também levava esse conforto, né? Exatamente. E aí, assim, para as religiões de matrizes africanas, eles muitas vezes são associados aos ibejes, que são
são espíritos, né, ligados às crianças, né? E aí os ibejes adoram doces. E aí, como homenagem aos ibejes, que são associados a curas, eles desfazem feitiços, Sim. né? Então, eles, por causa disso, e porque são associados a crianças, eles adoram doces. Por causa disso, então se homenageia Cosme, Damião e Dom, distribuindo saquinhos de doces. Por isso que muitas vezes, nesse mês de setembro, algumas pessoas veem essa distribuição de doces e não entendem. Eis aqui a gente contando essa história. Exatamente por causa disso. É uma forma de homenagem, né, a esses três personagens muito importantes, Cosme, Damião e Dom. E tem mais uma coisa, né, tio Cláudio? O que acontece na Bahia? Na Bahia tem uma coisa legal. E na Bahia existe o Caruru dos Santos. E aí tem gente que chama Caruru das Sete Crianças, Caruru dos Sete, mas é o Caruru dos Santos, que é uma comida muito tradicional, é um cozido de quiabo. Um quiabo, né? Muito, muito conhecido na Bahia, principalmente, ali nas regiões do Nordeste também, mas muito conhecido principalmente na Bahia, porque ali é comido também junto também do acarajé e do abará, Sim. não é isso? Então, alguns terreiros promovem, né, produzem esse cozinho, esse caruru E servem primeiro as crianças. para depois as outras demais, pessoas, né? os adultos, vão poder comer também esse caruru. Isso. E aí, pra gente encerrar essa história, essa conversa, né, tio Cláudio, essas informações, que tal cantarmos? Sim. Vamos lá? Ele foi doutor, ele me curou. Numa brincadeira ele brincou, ele me curou. Vamos lá! Ele foi doutor, ele me curou. Numa brincadeira que ele brincou, ele me curou. Eram três crianças, eu me lembro bem. O terreiro em festa, eu me lembro bem. Vieram de um a um. Era Cosme, Damião e Dom. Ele foi doutor, ele me curou. Numa brincadeira que ele brincou, ele me curou. Ele foi doutor, ele me curou. Numa brincadeira que ele brincou, ele me curou. Eram três crianças, eu me lembro bem. O terreiro em festa, eu me lembro bem. Vieram de um a um. Era Cosme, Damião e Dom. Que possamos contar com essa proteção, né? Exatamente. De Cosme, Damião e de Dom, né? E que a gente possa lembrar de tudo aquilo que eles fizeram. Sim, essa representação da caridade, da né? caridade, do amor pelo próximo. de ajudar o outro, né? Esse cuidado com as crianças. E ajudar o outro gratuitamente, né? Lógico que a gente puder fazer. É isso. Um abraço. Tchau.